o maior vilão da história do cinema. Meio complicado dizer isso, sendo que tem muitos outros personagens, como o próprio Michael Corleone, Vito Corleone, nos próprios filmes Poderoso Chefão, o Hannibal, que dispensa apresentações, e assim como muitos ícones da história do cinema. Mas eu não sei como dizer, mas em questão de relevância, o personagem Darth Vader é simplesmente o maior da história do cinema e um dos maiores da cultura pop. E é doido pensar nisso. Tipo, o Darth Vader, comparado com o tempo de tela, com a duração do filme, é extremamente pouca, mas mesmo assim, ele conseguiu deixar o seu nome na história. Tanto na sua questão de aparência, que simplesmente virou um ícone só pela sua cintura, já dá pra perceber que personagem é. Na época do filme, toda vez que o Darth Vader aparecia em cena, toda hora era uma imponência e seu ar de mistério através do personagem. Chega que não foi à toa que uma das cenas mais emblemáticas que já tivemos, as mais lembradas, é dele se confessando ser pai do Luke, que tá na história do cinema. Chegando assim no terceiro filme, que é o Retorno de Jedi, dele confrontando o filho dele, o Luke. Desse conflito, o Luke está disposto a provar que ainda há uma pessoa boa nele, que ainda há esperança para ele, que ainda o Anakin Skywalker está vivo. E aí temos uma cena linda do Darth Vader se sacrificando, basicamente para salvar o seu filho. E assim morrendo como Anakin Skywalker. E mesmo com tudo isso tendo aparecido relativamente pouco, com a duração que geralmente é esses filmes, deixou esse personagem tão emblemático na história do cinema. Simplesmente daí, o Darth Vader se tornou a cara de Star Wars, querendo ou não. É um personagem assim grandiosíssimo na sua questão de importância. Chega que muitas das vezes, provavelmente, muitos outros vilões por aí devem ter tido inspirações do Darth Vader. Além da sua relevância, também a sua história é muito excepcional, deixando ela muito mais explicada na trilogia prequel, que apesar das polêmicas, né, pelo menos na época, que foi bastante criticado essa trilogia, principalmente o ator que faz o Anakin. Mas mesmo com esses problemas, eu geralmente não me importava muito, porque eu realmente gostei bastante dessa trilogia. Tirando o primeiro filme, porque o primeiro filme é meio difícil de assistir, mas no geral a trilogia para mim foi excepcional. Principalmente a sua principal função, mostrar mais sobre a origem do Darth Vader, aprofundando mais do porquê levou a ele ser o que é. Ele basicamente teve que sair cedo do planeta, deixar sua mãe sendo uma escrava do planeta, infelizmente. Mas ele prometeu que ia voltar, porque ele ia se tornar um Jedi. E pelo que o garoto aparentava, pelo seu talento também, esperavam dele que ele seria a pessoa da profecia, que ele instauraria o equilíbrio para a força. Mas mesmo com tudo isso, ainda assim, Anakin tinha os seus problemas. Ele pressentiu algo de ruim e ele teve que voltar para Mustafar, onde era o planeta que a sua mãe era escrava. E ele acaba sabendo que o povo nativo de lá matou a sua mãe. E provavelmente, principalmente, começou daí meio que a sua decadência, matando todos os nativos que estavam lá, mulheres e crianças, todos. E meio que daí começou a sua obsessão por poder. Mesmo tendo talento e dom, ele se sentiu muito inimportante, digamos assim, perdeu uma pessoa que ele amava. E para que isso nunca acontecesse com alguém, que ele se portasse de novo, ele se tornaria o Jedi mais poderoso que já existiu, começando assim sua busca pelo poder. Por conta muito disso, a gente consegue entender pelo menos do porquê ele fez o que fez. Quando começou mesmo as previsões sobre a provável morte de Padmé, que era uma pessoa que ele realmente se portava, amava muito, ele literalmente não sabia o que fazer. E foi assim que o Palpatine literalmente aproveitou da situação, literalmente manipula o Luke para meio que ir para o lado sombrio, como se nesse caminho tivesse a solução para que salvasse a Padmé. E tudo bem, as coisas que o Luke fez para ir no
caminho sombrio, foi tudo por conta da decisão dele. Mas uma coisa que temos que ressaltar é que, querendo ou não, o Conselho Jedi tem uma parcela de culpa sobre isso, não querendo reconhecer o Luke como Jedi e não entendendo o lado dele de como ele se portava muito, ou de com os sentimentos dele em relação a Padmé. Tudo bem, eles tinham umas leis que proibiam os Jedi de ter uma relação, mas isso não justifica de que pelo menos o Luke devia ter algum apoio sobre isso. Mas enfim, não importa mais. Aconteceu, literalmente o Luke massacra todos os Jedi, inclusive até as crianças. Sendo assim, nesse dia, nascendo o Darth Vader. Mas mesmo fazendo tudo o que fez, não resultou em nada. A obsessão dele, literalmente, por salvar a Padmé, com a intenção de salvá-la, de salvar tudo que ele portava, literalmente foi esse mesmo motivo que o destruiu. Como o próprio George Lucas disse, o maior problema do Anakin foi simplesmente amar demais. Não perdeu só no mesmo dia a Padmé, também os seus filhos, que para ele naquele momento estavam mortos. Perdeu para o seu mentor, ele simplesmente se perdeu também. Tudo pela obsessão pelo poder. É muito doido isso, como tanto a história dele, a sua importância tanto na franquia, mas tanto também no cinema, torna esse personagem extremamente grande. Literalmente o Darth Vader se tornou um símbolo assim na cultura pop. Não é à toa que a Disney até hoje, se puder em algum momento, eles utilizam o Darth Vader, que aliás tá o personagem que tá cansado de carregar essa franquia nas costas, hein? Continuando, porque eles sabem realmente da sua importância, de como esse personagem, na maneira como foi construído, tanto na sua questão de aparência, tanto na sua questão de história, torna esse personagem único. Tanto o início, tanto o desfecho dele, simplesmente incrível. Foi incrível de acompanhar a sua caminhada, a sua decaída e a sua redenção. Eu podia falar mais coisas sobre o personagem, mas também estaria entrelaçado também nos pontos que eu ia ressaltar mais o personagem em questão do Luke. E eu pretendo algum dia fazer um vídeo sobre esse personagem também. Então, por isso que se algum ponto eu deixei de fora ou algo do tipo, foi por conta desse motivo específico, tá bom, rapaziada? E é isso. Muito obrigado por quem acompanhou aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse. A gente fala de tudo do que filmes, séries, jogos. Bom, aqui nesse canal eu falo de qualquer coisa assim da cultura pop. Então vai ser incrível você me acompanhar por aqui, beleza? E é isso. Nós nos vemos na próxima. E falou!